Mas assim, eu quero. Antes da gente começar a falar sobre o tema da live de hoje, né? Só que é React é crime? É que da cadeia? Quantos anos? Processo? São várias coisas assim que eu quero levantar aqui, algumas dúvidas. E é um campo nebuloso, ainda mais na internet hoje em dia, com a Twitch, né? A gente pode falar um pouco sobre o histórico da Twitch, como é que começou, como é que o tipo de conteúdo que as pessoas consomem na Twitch mudou com os tempos, né? Mas eu primeiro quero começar dizendo aqui que esse não é um programa que eu fiz para atacar ninguém, não é esse o intuito. Na real, é um programa para tentar entender juridicamente se os conteúdos de React, que muitos de nós fazem, né? Tipo, eu fazia bastante, inclusive, eu subi alguns cortes pro meu canal. Ele pode ser enquadrado como roubo, né? Roubo de conteúdo, praticamente. Então, pra ver se ele infringe em copyright da pessoa que a gente está fazendo React. E como que a gente pode se proteger disso? Provavelmente não fazendo React. Não façam, daí você evita uma dor de cabeça, a boa forma de se proteger. O que pode ser feito para ser um conteúdo que rode normal, assim, que funcione nas redes, sem dar nenhum tipo de problema. E no final das contas, por que esse tipo de conteúdo é interessante? É interessante mesmo a gente continuar com esse formato de conteúdo? Talvez esse seja o final da live. Assim, depois que a gente levantar todas as questões, todas as problemáticas jurídicas que esse tipo de conteúdo pode gerar, né? Então eu quero primeiro começar aqui pedindo para você, camarada Miguel Mendes, advogado, se apresente. A gente já gravou um programa junto, já falei aqui uma vez que a gente já gravou um programa junto falando sobre um possível caso de plágio, suposto caso de plágio. Eu também não quero tomar um processo, mas suposto caso de plágio da Netflix com uma autora brasileira, né, daquele pessoal que fez Dark. Daí fez uma série que teve uma temporada e foi cancelada depois. Provavelmente parte da controvérsia ajudou na parte de cancelar a série. Então fica aí no ar, a gente não sabe se foi ou não foi, né? Mas, por favor, camarada, se apresente, né? Só deixa eu agradecer aqui a raid que a gente acabou de receber do Kinoko. Obrigado pela raid, Kinoko, tamo juntos. Hoje a nossa live é para falar sobre React, sobre se React é ou não é crime e o que fazer. Tá, por favor, camarada, se apresente novamente para nossos ouvintes. Então, pessoal, eu sou Miguel Mendes, eu sou advogado especializado em direito digital e, junto disso, né, propriedade intelectual. O que eu mais estudei foi exatamente essa interseção entre o direito digital e a propriedade intelectual. O que é o problema aqui, né? Exatamente como são usados os direitos autorais, como são usadas as propriedades intelectuais em geral, dentro de um contexto digital, das novas tecnologias, né, das novas formas de criação, como vídeos, streaming e afins, né? Isso é um tema que é relativamente novo, porque ele acaba nascendo realmente com as redes sociais, né, uma maior incidência de YouTube e outros muitos canais de divulgação de vídeos e tudo mais. Só que é uma preocupação antiga, né, de um ponto de vista de distribuição e de uso realmente, né, do material. Porque o que acontece? Independente do que a gente pensa, do que a gente acredita, a gente vai obrigatoriamente, né, ter que lidar com legislações antigas. O Copyright Act dos Estados Unidos é de 76, a nossa lei de propriedade intelectual, né, de direitos do autor, mais especificamente, ela é de 98, se não me engano. Então, assim, querendo ou não, tudo que a gente vai estar discutindo aqui vai se relacionar com uma legislação antiga e com decisões novas, né? Então, realmente estamos atuando. Hoje, inclusive, tem muita discussão sobre atualizar essas questões, mas, querendo ou não, nós estamos atuando com uma legislação do século XX com um problema do século XXI, né? É uma questão nebulosa, né? Então é por isso que eu acho que eu quero trazer essa discussão pra gente poder debater sobre ela. Assim, vou debater o caramba também, né? Você sabe do que está falando, porque você é o especialista no assunto, você estudou. Eu espero,
Você estudou para falar sobre isso e eu tô aqui só como o jornalista para fazer perguntas, indagações e pequenas fazer provocações. Você gosta de provocações, Miguel? Você gosta de ser provocado? Olha, eu gostava muito do programa Provocações, né? Sempre me acompanhou nas madrugadas os vídeos no YouTube, né? Então, Então eu vou soltar uma provocação, hein, Miguel? Miguel, você é um homem muito bonito, Miguel. Sabia? A é gente já realmente uma grande começando com forma de começar esse ponto. provocações. Provocações aqui no meu canal. A gente já começa assim já. Mas eu quero já trazer aqui de novo. Quem quiser reagir a esse vídeo, porque eu fiz uma thumb um pouco pra chamar a atenção, espero que chame a atenção das pessoas. Mas assim, se vocês quiserem reagir a esse vídeo, tá liberado. Podem ver, podem reagir, podem fazer o que quiser. Então eu, como criador, mas o Miguel tem que liberar também, porque ele faz parte, faz metade do trabalho vai ser dele. Eu libero para as pessoas verem e reagirem no canais delas se elas quiserem. Então, por mim tá tranquilo. Mas essa uma outra questão que a gente vai trazer aqui. Então, Miguel, eu quero começar já fazendo a pergunta de um milhão de reais, que é React é roubo? Assim, se a gente for usar nos termos jurídicos aqui conhecidos, pode ser denominado como roubo de roubo de propriedade intelectual? Então, roubo de propriedade intelectual um pouco mais complicado, né? Geralmente a gente fala sobre isso quando a gente está falando de algum roubo de segredo industrial, coisa afim. Mas existe um tipo penal, que é a de violação de direito autoral, que é você violar qualquer dos direitos do autor ou aqueles que são conexos, né? O artigo 184 do Código Penal. É muito raro realmente proceder numa ação dessa, tá? Porque a grande verdade é que o principal da propriedade intelectual ela está no direito civil. Ou seja, você vai requerer uma indenização da pessoa, você vai requerer que ela cesse de fazer aquilo, que ela pare de usar aquilo que você criou, coisa afim. Né? Então, assim, é crime? Tá no Código Penal. É uma lei que pegou, é algo que realmente Então acontece? é crime. Obrigado, Miguel, por participar do Me programa dá de like. hoje. É só isso que a gente queria saber. A gente encerrando a live por aqui. Já podem prender o Hidalgo, o Casimiro e muitos outros, né? Na verdade, ninguém Tá iria preso. preso, camburão. Cara, na verdade, ninguém vai preso por isso. Assim, eu falo com tranquilidade que ninguém vai preso por isso, porque É é óbvio, né? detenção de 3 meses a 1 ano. Então, o famoso pagar a cesta básica. Né? E até por isso que raramente buscam uma persecução penal por causa disso, entendeu? Não faz muito sentido você buscar uma persecução penal nesse caso, faz muito mais sentido você buscar aproveitar os proventos que a pessoa está tendo daquilo. Ela usou. Vamos usar o exemplo do React mesmo. Usou um vídeo meu que eu não liberei, aí, reagiu ao vídeo. Eu vou requisitar o quê? Vou requisitar que o dinheiro do vídeo não seja mandado para mim. Por que eu vou requisitar que o cara seja preso, cara? Sabe? Não vale nada para mim. É um problema realmente Mas aí assim. você, né? Não, Se uma exato, outra sou eu pessoa mesmo. chegar e falar, eu quero que você seja preso por ter passado o meu vídeo sem o meu consentimento e monetizado em cima dele ainda. Sim, exato. Assim, é claro que alguém poderia querer isso. Se um cliente chegasse para mim e perguntasse, Miguel, vamos processar, vamos processar criminalmente essa pessoa, eu vou para ele e falar, cara, por que você quer perder seu tempo dessa forma? Entendeu? Porque assim, o trabalho do advogado é também evitar que o seu cliente entre em aventura jurídica. Nem sempre isso acontece, tem muito advogado que não se importa muito com isso, só importa o dinheiro entrando. Mas, na minha visão, eu vou virar para o cara e falar, cara, faz o cível, que é o que vale mais a pena. Você pode fazer os dois juntos? Claro, sem problema. Só que a verdade é, o que você vai ganhar com um processo penal, nesse caso, até porque é uma ação, você precisa de uma queixa, então, vai ser uma ação penal privada, é uma complicação, sabe? É realmente algo que não, não vale muito a pena para a pessoa que foi afetada por aquilo. E aí é por isso que faz mais sentido se resolver no civil. Mas a pessoa quer, cara, dentro, né? Mas então pode ir pro civil e a pessoa pode ir no civil pedir para que o vídeo seja retirado do ar e a pessoa pague uma compensação para ela porque ela, digamos, ela feriu o fair use dela, por exemplo, tipo, o uso da Então, obra dela.
O fair use é uma outra questão, por dois problemas, na verdade, né? O primeiro problema é que o fair use é uma criação da tradição americana, né? Ela não é exatamente algo daqui do Brasil. A gente usa, tem uma construção jurídica para isso, né? Nos tribunais e tudo mais. Tanto é que tem alguns muitos julgados do STJ em relação a isso. O mais recente que citam mesmo é um de 2017, se não me engano. Então, assim, você pode usar. Só que aí vem a segunda questão. O fair use, ele não é algo que existe no limbo, né? Ele é uma defesa, é uma exceção. Ou seja, para você alegar o fair use, alguém precisa estar te processando já, alegando que você está usando sem licença, sem permissão, aquele produto cultural que ela criou, né? E aí, dentro da análise do fair use, que inclusive, isso é importante, diferente aqui do que é nos Estados Unidos, por exemplo, né? Dentro dessa análise do fair use, que o juiz vai olhar para aquela defesa e vai falar, não, realmente, aqui o uso foi justo, né? O uso razoável, que é outra forma que traduzem, mas isso é algo muito do caso em si, né? E não da legislação. Isso é algo que o Posner, eu estava até revisando os alfarrábios, né, em relação a isso, e o Sérgio Branco, que é um advogado, né, de propriedade intelectual, direitos autorais, que muito importante aqui no Brasil, eu gosto muito dele, ele traz uma discussão do Posner que é a seguinte: a gente tem dois problemas muito grandes, que é, a forma da tradição americana de fazer isso, do fair use, que é algo que existe, acho que desde a década de 30, se não antes, é realmente algo muito antigo. E aí depois em 70 e tantos entra no US Copyright Act, né, 76. O Posner, ele fala isso, né? A versão americana, você não tem como saber o que vai ser fair use até você ter que usar isso no tribunal. Você só vai descobrir isso quando o juiz decidir. É uma surpresa, então, né? Exatamente. Você pode alegar fair use, mas no final das contas, quem vai decidir se é ou não é vai ser o seu advogado te defendendo na frente do juiz. O juiz vai decidir se foi ou não foi, né? Exatamente. Vai ser sempre uma decisão do juiz, no final das contas. E a tradição europeia, que ela não permite, quase não permite, melhor dizendo, né? Ela não proíbe em si, mas ela quase não permite a adaptação, né? Então, se eu pegar qualquer trabalho, e aqui eu não estou nem falando de React, eu pego qualquer trabalho, né? Pego uma foto, por exemplo, e edito ela, transformo num quadro, na mão mesmo, né? Não estou nem falando de usar para treinar IA ou coisa do tipo, falando, pego, transformo num quadro, transformo em outra obra, basicamente. Eu faço uma escultura a partir dela, entendeu? Aquilo ali, dentro do que se entende do nosso direito do autor, né? Que é o droit d'auteur, ele não é um uso permitido, mesmo sendo transformador. Eu teria, nos Estados Unidos, a defesa do fair use. Eu poderia virar e falar, cara, o negócio é o seguinte, eu estou em outro mercado, porque eu estou fazendo uma escultura, não é uma fotografia, eu transformei completamente o trabalho, porque, de novo, é uma escultura, não é uma fotografia, e eu tô... Na verdade, os dois principais que você poderia alegar nesse caso seriam esses, porque, por exemplo, você não está usando isso para algum tipo de estudo, né, que é a outra possibilidade de você usar Isso é até no... uma dúvida que eu tinha, assim, porque essa questão de transformar, né? Como você falou, meu trabalho é um trabalho transformador. Eu não simplesmente peguei o meu mesmo vídeo, por exemplo, de um criador X e joguei no meu canal. Só que a questão que eu ando questionando mais é: tá, beleza, mas a pessoa vê no canal dela um vídeo completo dessa outra pessoa, não importa quem seja. Ela faz alguns comentários em cima dele e depois solta no canal dela. E isso de forma meio que industrial, porque todo dia consegue soltar vídeo, diferente de criadores que tipo ficam, por exemplo, um mês inteiro para soltar um vídeo bem estudado, com as fontes e tudo mais, tal. Fica parecendo mais uma daquelas fazendas de conteúdo na internet, né? Então, é uma coisa que eu tenho que me questionar, inclusive, do porquê isso seria interessante no meu canal, o que isso agrega no meu canal ou no canal de outras pessoas, sabe? Porque não parece ser fácil. Parece ser uma coisa muito fácil de se fazer, né? E
O que pode ser considerado transformador? Porque afinal de contas, mesmo se a pessoa estiver recomendando o canal do. Por exemplo, eu vou ver um vídeo do Hora Thiago no meu canal. A gente vê o vídeo completo, o vídeo tem meia hora, a gente fica uma hora falando, porque eu vou lá fazer as pausas e fazer os meus comentários em cima e subo esse corte no meu canal. Mas até que ponto isso é uma parte de criação minha e outra parte eu simplesmente só aproveitei do conteúdo de outra pessoa e subi esse conteúdo no meu canal? Porque, não sei, não existem dados concretos, por exemplo, de que se eu deixar o link do canal da pessoa, vão lá ver o vídeo do Hora Thiago no canal dele. Ou no minha live, se eu falar pra pessoa ir lá assistir, que a pessoa vai realmente depois ir lá ver o vídeo e assinar o canal dele. Ou mesmo se ela assinar, que nada garante que ela vai ver outros vídeos dele, né? Porque ela já viu comigo. Ela já viu comigo o vídeo. Por que ela veria de novo? Outra, tipo, eu sei que tem gente que vê de novo, mas assim, é minoria a impressão que fica, né? Então, até que ponto isso seria, assim, legal? Então, dentro da doutrina, né, europeia, que é a que vem para o Brasil e tudo mais, né, esse uso, ele não seria um uso considerado legal. O que acontece? A gente pode, por exemplo, usar passagens da obra para, citando tudo mais, né, da forma correta, para fazer crítica ou polêmica, né, algum tipo de comentário. Então, realmente, assim, se fosse nos Estados Unidos, a defesa do fair use, nesse caso, seria bastante substancial, porque é o seguinte, beleza, você até assistiu o vídeo todo, mas o vídeo tem meia hora, você fez uma hora de comentário. Pô, um juiz olharia para aquilo, teria uma pulga atrás da orelha dele, e pensaria, pô, realmente, assim, a crítica aqui, né, o comentário, algo adicional ao vídeo tá bastante longo, né? Tá substancial, inclusive mais substancial do que o vídeo original. Isso poderia funcionar numa defesa fair use, especialmente lá fora. Aqui pode funcionar, mas é um pouco mais complicado, né? Porque o que acontece? Aqui, a valorização da substancialidade do uso, ou seja, quanto da obra você utilizou, é muito maior do que lá. Entende? Porque até por tradição jurídica mesmo, né? Porque a tradição jurídica americana é muito diferente da tradição jurídica brasileira, europeia e tudo mais, né? Então, mesmo usando a defesa do fair use aqui, falando, pô, eu fiz um uso razoável dessa obra aqui, eu fiz um comentário longo em cima, todos os pontos que foram levantados eu comentei e tal, aí o cara vai virar e falar, pô, sim, mas você usou a obra toda. Qual é uma forma, por exemplo, de você poder usar uma obra toda, né? No caso de reprodução. O maior exemplo é a paródia, que é esperado que se use substancialmente a obra, né? Então eu vou fazer o canal de React estúpido, Dumb React Channel, daí pra virar paródia, que nem o Nathan Fielder fez com Starbucks. Porque, assim, eu até entendo, né? Mas assim, o que seria considerado paródia? Porque assim, meu canal não é uma paródia, sabe? Tipo, o que é uma paródia nesse sentido, assim? Por exemplo, o canal do Luigi não é uma paródia. O Luigi, ele faz comédia lá, ele comenta, ele faz brincadeira e tudo mais. Mas ele não é uma paródia de um canal, ele é um canal real que existe e que monetiza o conteúdo dele, né? Sim. Então, assim, eu acho que. Não sei. Não sei se faz sentido, sabe o que eu tô falando? É muito complexo. Não, exato. É complexo mesmo, né? Até porque é o seguinte, vamos usar um exemplo de um corte, né? O Luigi mesmo, ele pega um corte de um podcast qualquer e comenta aquele corte apenas, né? Vamos ignorar o uso de um podcast completo, por exemplo, que é até mais raro porque realmente cansa, né? Já não basta 4 pessoas falando ali, tu bota mais um falando aqui fora, cansa um pouco, né? Vamos dizer que fez o uso de um corte de um podcast inteiro. Dá para argumentar aí que o uso não foi substancial. Você usou um vídeo de maneira substancial, só que esse um vídeo, ele é uma pequena parte de um vídeo maior. Entende? Só que esse pequeno vídeo, ele pode ser parte de uma coisa maior. Mas ele foi recortado do vídeo maior, original, do dono daquele vídeo, e postado no canal dele como um vídeo separado. Então eu não sei se funcionaria dizer que, tipo, ele pegou só um corte, sendo que aquilo faz parte de todo o conteúdo. Aquele vídeo como ele só já é um conteúdo, já. Ele tipo, sozinho, mesmo sem o contexto Fora de do. contexto, né? Fora de contexto, ele funciona sozinho, sabe? Então, assim. Entende? É meio nebuloso pra mim entender o que funcionaria e o que não funcionaria. Exato. E isso são as questões, as chamadas
hard questions, né, que se faz no direito, que é o seguinte, tá, mas o que é ser um uso substancial ou não? É inclusive o problema que o Posner trouxe. Cara, como é que eu vou fazer análise desses 4 pontos em todo caso, se eu não tenho uma base para isso? A lei não me dá uma base para isso, eu tenho que decidir isso ali na hora, vou pegar o caso, vou falar, não, eu acho que nesse caso aqui foi um uso substancial. Tem um caso razoavelmente famoso lá nos Estados Unidos, que é citado em outros casos e tal, né, que é relacionado ao uso da obra do Salinger, né? O cara que escreveu Apanhador no Campo de Centeio, algumas outras obras, e ele decidiu que ele nunca ia querer que as obras dele fossem adaptadas. Né? Um cara chamado Coulting, né? Patrick Carrill, não, é Coulting, isso mesmo. Um cara chamado Coulting, ele fez que ele declara que é uma paródia, né? Do Catcher in the Rye, que se passa 60 anos depois de Catcher in the Rye, e usa, né, por causa disso, vários dos personagens de lá e tudo mais, inclusive um personagem que seria o próprio Salinger, né? E isso foi considerado, né, um uso muito maior, né? Só que assim, o que é ou não, nesse caso, por exemplo, é um trabalho derivativo, só que também é transformativo. Por quê? Porque ele fez uma paródia daquilo, né, do Catch in the Rye. O Salinger, ele determinou que nenhum trabalho dele teria algo derivativo. Ele não pode fazer filme, não pode fazer... Ele permitiu, acho que, uma adaptação em teatro na vida dele e tudo mais. Então, toda essa discussão, por exemplo, de, o quanto você pode limitar ou não, o quanto é um uso substancial ou não de uma obra, o quanto a paródia é permitida. Tudo isso são discussões que acontecem no âmbito do judiciário, na hora da decisão do juiz. Né? Você leva aquilo dali para ele e ele que vai decidir. A lei não te dá substância para isso. Mesmo a lei brasileira, que é uma lei que vira e fala, cara, via de regra você não pode usar, mas você pode usar quando você for citar em um livro, por exemplo, dando todos os, né, citação, nome, etc., para fazer crítica ou polêmica. Beleza. Quanto é substancial? Também não diz. É o juiz lá na hora, que se você for, né, processado, que vai decidir se é ou não substancial aquele uso. Entendi. Ou seja, ficar na mão do juiz no final das contas, né? Geralmente fica. Em tudo no Mas direito. falando de plataforma, no caso, assim, né? A gente falando de plataformas, tudo pode ser um react, né? Eu posso, por exemplo, streamar um filme com a minha cara aqui do lado e ficar comentando e reagindo ao filme, à série e por aí vai. Isso não se aplicaria a grandes empresas também, então? As grandes empresas não ficariam nesse terreno nebuloso de tipo, pode, não pode? Porque a gente vê casos como, por exemplo, do Casimiro, que ele fazia uns reacts de algumas coisas do Discovery, né? E eles poderiam muito bem tá metido um processo nele, pedido pra derrubar o canal e tirar os cortes e tirar, tipo, e falar que ele não pode fazer. Mas eles viram que talvez fosse mais vantajoso para eles, porque ele tinha 100 mil pessoas vendo junto com ele, né? Deixar rolar para promover o programa, né? E as plataformas, tipo, teoricamente não deixariam que isso acontecesse, né? Não era para que esse tipo de produto, né, esse tipo de programa, filme, série e tudo mais, fosse streamada na plataforma, por exemplo, na Twitch, sem ser derrubado pelo moderador deles, né? Então é muito mais uma questão de tipo, parece que as plataformas estão deixando acontecer até o dia que der uma merda, então por enquanto que não tá dando merda, eles estão deixando rolar, e daí, porque fere o próprio código deles lá internas, né, na Twitch. Por exemplo, na Twitch não pode, mas as pessoas fazem. Exato, assim, muito do que as pessoas fazem é na base do vamos lá e vamos ver o que vai acontecer. O próprio Casimiro, durante muito tempo, os reacts dele foram assim. Tanto é que ele teve que remover alguns. Depois é que as empresas foram vendo que, tinha dinheiro ali, né? Dava para usar aquilo dali como funil, o pessoal vai vendo o Casimiro, vai ver 2, 3 episódios lá, vai querer ver o resto antes dele assistir e depois assistir com ele, ou coisa que valha.
vai contratar o nosso serviço e vai entrar. Ao que indica funciona muito bem, porque ele já assistiu coisa pra caramba, né? E isso é realmente parte da empresa. Faz parte do marketing dela, faz parte do jurídico, porque assim, você como detentor daquilo pode permitir a quem você quiser usar, como você fez mais cedo. A maior parte das coisas que eu faço em Creative Commons, que é uma forma de licenciamento facilitada, né? Porque já está lá, né? Posto e tudo mais. Eu adoro o Creative Commons, apesar de eu achar coisas como copyleft melhor e tudo mais, o Creative Commons é muito útil para isso, né? Aí as grandes empresas, geralmente elas protegem muito o produto delas. Só vê a Disney, né, como é uma grande litigante de qualquer coisa, apesar de usar coisas no domínio público, né. Eles tentam, inclusive, com certo afinco, colocar em copyright coisas que são domínio público. É um negócio meio louco, assim. Felizmente não consegue domínio público. Tem esse problema também, né? Tipo, por exemplo, agora que o Mickey do Steamboat Willie tá no domínio público, eu não duvido nada que a Disney mesmo assim vai tentar meter um copyright em cima de algumas coisas que saírem com ele, né? Não, eles já estão tentando colocar que, na verdade, o original não era do Walt Disney, era do cara que morreu muito depois, tudo mais. Inclusive aqui no Brasil já pegou essa ideia também, né? Tem algo de influência falando disso. E realmente aqui tem um grande problema que a marcação do tempo é diferente, tudo mais, e aí ele realmente perdeu lá, não perdeu aqui. Ou, no caso específico, isso que eu defendo, Steamboat Willie aqui já estava em domínio público, o personagem não, o filme sim, né? Sim, isso pode acontecer. E realmente, como comentaram aqui, tem gente ainda recebendo copyright strike lá, porque a verdade é que isso é feito por bot, não é feito pela empresa, né? O Quinton Daí Reviews, você tem que confiar no outro bot, que é o bot do YouTube, de que ele vai ver que o bot, na verdade, flagrou o seu vídeo de forma errada, porque já aconteceu com vídeos meus, inclusive, que não tem áudio nenhum, assim, tipo, ou usa o áudio do próprio YouTube e eles dão copyright, então eu tenho que ir lá e não. porque Vocês não que me deram só... essa música. Vocês me deram isso aqui, como é que eu não posso usar? Mas isso não acontece só com esses casos de tipo, a empresa demorou para tirar de lá. O YouTube recebeu a carta e não tirou. Não, acontecem coisas do tipo, empresas fazem, pequenas empresas, né? São basicamente grupos de scam, né? De golpe. Eles criam uma fachada e usam essa empresa para colocar lá no bot de tudo. Não, pô, eu juro para vocês que Sete Samurais é meu, tá? Não está em domínio público, é meu. Juro para vocês. E, assim, é isso que acontece. Você pode ter o direito autoral sobre Sete Samurais. Se você pegar, cortar ele todo de novo, fazer de uma forma modificada aquilo dali, até, se você quiser, se você fizer pegar aquilo, trabalhar em cima dos originais, fazer, sei lá, um upscaling para 4K do filme, aquele upscaling é seu, na verdade, tá? Aquilo que se criou a partir do domínio público é protegido pelo autor. Tranquilo. Ele é do autor, realmente. O que está em domínio público não é de todos nós. Você pode usar da forma que você quiser. É inclusive engraçado, porque, fugindo um pouco do assunto, mas o pessoal estava reclamando, pô, a galera vive fazendo filme de terror das coisas que caem em domínio público, não sei o que, a gente devia fazer algo diferente. Eu virei e falei, pô, cara, surpresa, você pode, tá em domínio público, cara. Se você quer fazer algo diferente, junta quem sabe. Vai lá e faz. Você pode. Faz lá o filme de terror do Mickey com o Ursinho Pooh. Ou ao invés disso, tinha um cara falando, pô, por que não fazer uma visual novel? Eu falei, cara, você desenha, arruma alguém que sabe programar, você pode fazer. Já pode, entendeu? Tá liberado. Ano que vem, inclusive, entra o Tigrão também, o original, pô. Olha aí, ó, que beleza. Dá pra juntar. Os próximos anos vai entrar muita coisa no domínio público, assim, que vai ser o caos, assim. Vamos ver como é que vai ser. Até o Graciliano Ramos, né, vai entrar em domínio público também, acho que já entrou, inclusive. Entrou, foi esse ano. Então, assim, provavelmente teremos séries, filmes, HQs e tudo mais, tipo, de vidas secas, muito em breve, né. Mas, assim, tá, essa parte eu entendi, né, talvez a parte jurídica, assim, por exemplo, se a pessoa se sentir prejudicada, ela poderia entrar na justiça, na civil, para resolver isso, né. Então, você acha então que, por exemplo, agora mais no achismo mesmo, né?
que muito disso não é feito hoje, até com os nossos canais, né? Os canais da esquerda. Que pegam conteúdos dessa galera da direita, porque a direita tá vendo que é mais vantajoso esse conteúdo tá sendo compartilhado nesses canais, porque acaba, no final das contas, recomendando os canais deles e trazendo olhos para os canais deles, em vez de só simplesmente querer derrubar o vídeo. Então, eu acho que passa muito dessa questão que a gente acabou de falar, né? De como as empresas lidam com isso. E aí, empresas, eu digo também, pô, pessoas, né? CPF, CNPJ, nesse caso, indiferente, né? Porque às vezes, realmente, para eles, vale a pena, cara. Tem mais gente assistindo. Nem que a galera vá assistir o react do cara de esquerda, aí, pô, ele escuta de orelhada ali, acha, não, pô, gostei disso aí. Aí vai dentro, entendeu? Existe toda uma discussão, né? E aí não é mais nenhuma discussão jurídica, é uma discussão até de psicologia, até da parte de vendas e tudo mais. Cara, você está dando espaço, no seu pouco espaço já, para esse pessoal que já tem bastante espaço. Por quê? Você realmente tem algo a ganhar com isso? Né? Juridicamente falando, provavelmente para o cara que é, sei lá, do Red Pill, sei lá o que, ele tá achando ótimo ter espaço ali, entendeu? E nesse caso, talvez seja até mais fácil usar a defesa do crítico-polêmica, né? Especialmente no caso de corte. Se for cara, eu repito porque eu acho que isso para o tribunal é o mais importante. Se for o vídeo inteiro e não um pedaço, um corte realmente, mesmo que seja um corte no canal de cortes ao invés, né, de você foi lá no podcast, foi no trecho que você quer e apresentou aquilo, se for isso, eu acho que a defesa da questão de crítica polêmica é muito maior. Isso, inclusive, é um negócio que aí, vindo da doutrina americana, né, que o Devin Stone lá do Legal Eagle falou, né, dos react que ele tem no canal dele. Ele é advogado, ele entende de PI, inclusive, ele tem alguns casos de PI até Eu até relevantes. ia comentar sobre isso, né? E ele fala isso, tipo, olha, todos os react que ele tem no canal dele não são substanciais, porque ele assiste o filme antes, faz anotações e ele basicamente reage às anotações dele. Isso é uma forma de você fazer, especialmente para os Estados Unidos, para cá continua sendo um pouco mais complicado. Isso é uma forma de você fazer, né, que não funciona para streaming, como ele também coloca, mas funciona muito bem para vídeo, que é você fazer isso com antecedência, você pensar dessa forma e aí você apresentar a crítica ali, ou apresentar o comentário ali naquele momento, né? Fazer um Até roteiro, porque... né? fazer um É roteiro, exatamente. sentar, fazer um roteiro, fazer a crítica dele, pegar alguns trechos, provavelmente do trailer, que faz parte do material de divulgação, por exemplo, do filme, e passar ali para ilustrar mais ou menos o que ele tá falando. Sim. Mas ele não tá passando a obra completa, né? Ele tá passando só. Acho que essa é a questão, né? Tipo, ele não tá passando a obra completa. Uhum. Até para trecho, né? Porque acontece, tem dos quatro, né, que são a natureza do trabalho, a natureza do trabalho derivativo, né, por que você está fazendo aquilo, a quantidade daquele trabalho e, por fim, o efeito no potencial mercado, são esses os quatro que são analisados nos Estados Unidos, né? Efeito no potencial mercado de um vídeo como o dele, quase nulo, se não melhor, né? Tipo, gostei das reações dele, vou assistir esse filme também hoje à noite. Tranquilo. A quantidade do trabalho utilizado. Ele usa trechos até curtos do filme. Faz um vídeo de 20, 30 minutos de um filme de, 2 horas. Cara, não foi um uso substancial. Até porque 20, 30 minutos contando as reações dele, né? Então, realmente não foi um trecho substancial. A natureza do trabalho, é um filme. E ele está apresentando um vídeo. É uma natureza semelhante, mas são coisas diferentes. São coisas necessariamente diferentes, né? É um filme realmente de ficção, feito para entretenimento e tudo mais, de um vídeo crítico, né? E, por fim, o que é aquele... Qual é o objetivo dele ali? É realmente o que? É um vídeo crítico, para entreter pessoas no YouTube, e, de certa forma, é comercial porque ele está monetizando aquilo. Mas ser comercial não importa, né? Você pode fazer coisas comerciais com fair use. Isso acontece, bastante até. Especialmente considerando que nos Estados Unidos paródia é algo que entra dentro de fair use. Então, sim, uma paródia, como Todo Mundo em Pânico, eu acho que é o melhor exemplo de paródia possível, que usa, cara, ele não usa só tropos de filmes de terror. A primeira cena de Todo Mundo em Pânico é a primeira cena de Pânico, né?
assim. Só que é feita de uma maneira cômica. Eles usam de vários tropos mesmo e vários personagens, só que de forma de paródia, por isso que eles se conseguem fazer Não sem só muitos tropos. problemas, né? Eles usam mesmo os beats de roteiro dos filmes. Só que eles fazem Shot. aquilo dali como. Não chega a ser shot for shot. Se não me engano, a primeira cena é igual nos dois, tá? De tanto Todo Mundo em Pânico quanto de Pânico. Só que a ideia ali, em geral, eles vão modificando aquilo dali de forma a fazer uma paródia. Dali pra diante já muda um pouco da história. O primeiro, inclusive, ele é muito mais parecido com Pânico do que os seguintes são parecidos com outros filmes, né? Eles começam a ampliar o leque de coisas que eles fazem, né? Até no terceiro chegar pro 8 Miles, Sinais e tudo mais, os caras vão longe, né? Mas assim, a ideia realmente é uma paródia, é uma amálgama de filmes e tudo mais. Então, mesmo ele fazendo aquilo dali de forma comercial, é protegido. É um fair use, é uma forma justa de usar, entendeu? O que é mais difícil de você falar quando você tá aqui, que você tem o artigo 46, que são as formas que você pode utilizar um trabalho, tá? São as formas que não constituem ofensa ao direito autoral, né? Que aí você não precisa de permissão do autor para usar. A forma mais fácil de você fazer um react é o que qual é aquele cara, o Ludwig, né? O que ele faz? Cara, ele faz basicamente um formulário, tipo, cara, me mandem os vídeos de vocês, que eu vou fazer o react dos vídeos de vocês, que vocês estão me permitindo fazer. Entendeu? É a forma mais fácil de fazer isso. Porque aí o cara tá te dando uma permissão. Sacou? Esse é outro ponto que eu queria discutir, né? Que é essa questão da permissão. Então, você fazer react de qualquer forma, qualquer vídeo que você fizer e subir no seu canal, ele vai estar sujeito ali ao criador daquele vídeo querer que você tire o vídeo do ar, ou que a parte de compensação monetária que você teve no vídeo vá para ele, porque afinal de contas o vídeo é dele, né? Você fez um comentário em cima. E ele pode tirar na justiça se ele quiser, né? Mas tem essa outra questão que é a permissão. Se o criador, tipo, chegar lá, por exemplo, no Normose e falar: Normose, eu posso reagir no meu canal aos vídeos do seu canal e comentar com o meu público e tudo mais? E o Normose falar: sim, eu permito você fazer isso e tal. Isso tem peso jurídico real ou é só falado assim? Se ele mudar de ideia, ele chega e fala: na verdade, eu não quero mais, eu quero que tipo você tire esses vídeos aqui do ar, tal, não sei o que. Mas ele tinha permitido antes, por exemplo. Isso tem valor jurídico. Porque isso é um contrato. Tá? Porque a gente tende a pensar em contratos como papel passado, assinado, carimbado, tudo mais. Isso não é necessário, tá? Para praticamente qualquer contrato no direito brasileiro, isso não é necessário. É claro que, para você usar isso como defesa, fica muito mais fácil se você tiver um contrato assinado e tudo mais. Né? Por isso que, por exemplo, um contrato de gaveta, um contrato falado, você vai ter menos poder lá na frente quando você precisar se defender. Mas, por exemplo, você trocou e-mail com ele, né? Chegou pro Normose, cara, eu quero reagir aí ao teu vídeo do Red Pill e tal, posso? E ele te responde no e-mail, pô, cara, manda bala, tal, maneiro, tudo mais. Isso é um contrato firmado entre vocês em que ele te cede o direito de fazer aquela transmissão, entendeu? Naquele formato que você acordou ali, sacou? É uma sessão parcial daquele direito. Né? Da mesma forma que ele poderia dizer que não, e aí você não poderia fazer aquele react. Né? Esse permissionamento é completamente possível. E é por isso que eu falo, por exemplo, do Creative Commons ou do Copyleft, que são formas de licenciamento. Né? Ou para a galera que programa e tudo mais, né? Que é da área digital, o licenciamento da GNU, o licenciamento do GPL e tudo mais, né? Todos esses licenciamentos, eles são formas de você já dar a permissão de uso e a permissão de modificação para as pessoas, sacou? Assim como, de certa forma, o domínio público, você poderia dizer, né, que ele é um tipo de licenciamento geral que você pode fazer qualquer coisa com aquilo dali. Mais ou menos, né? Eu já acho que, na verdade, o domínio público é que se perde totalmente os direitos, como dizer assim, se perdem os direitos patrimoniais sobre aquilo, só que você ainda é apontado como autor e tudo mais, você perde o poder de, por exemplo, ficar tirando as coisas das pessoas, né?
Mas, em geral, se você for fazer react de alguma coisa, consiga a permissão daquela pessoa. Ou faça as coisas do domínio público, é um dos dois. Se a pessoa já deixa aquilo em Creative Commons, vê, né, se está em Creative Commons, vê como é a forma que ele faz isso, a atribuição e tudo mais, e manda bala, entendeu? É menos perigoso para você ser assim, né? Mas eu achei interessante você falar da questão da crítica também, né? Se a gente pegar os conteúdos, assim, do Gaio, por exemplo, do... Deixa eu ver quem mais que fazia, assim, eu não lembro mais, só tô conseguindo lembrando do Gaio agora. Que ele pega uns cortes e ele faz uma crítica em cima das coisas que ele tá vendo, né? Ele não tá simplesmente só olhando ali e ficando, nossa gente, olha que coisa, não é mesmo? Que coisa absurda que tá acontecendo no vídeo. Ele pausa, ele faz uma crítica, se fala merda depois ele se retrata, teoricamente. É, mas ele tá fazendo uma crítica no canal dele. Então, se o criador original, por exemplo, do Redcast, pegasse um vídeo, não sei se eu nunca vi, não sei se o Gaio, porque eu não vejo React também, mas eu não sei se o Gaio já fez isso, viu algum vídeo do Redcast, mas ele pegou um vídeo do Redcast, fez uma crítica em cima e só subiu o corte. Daí o pessoal do Redcast entra na justiça e fala, ele está infringindo meus direitos autorais fazendo isso, sabe? Tipo, eu não permiti que ele fizesse isso, não sei o que lá. Pá. Daí se o Guy entrasse e falasse, mas eu estou fazendo uma crítica a um conteúdo público, né? E eu só estou fazendo parte da discussão, é uma crítica. Tipo, como se fosse um jornalista fazendo um review de um filme, por exemplo. Teria uma boa defesa aí? Eu acho que num caso desse, assim, de você pegar um corte, que é necessariamente um trecho de uma obra, né? E fazer um comentário em cima daquilo ali, na minha opinião, isso vai cair com certeza no artigo 46, se não me engano, 3, é isso. Artigo 46, inciso 3º, que é exatamente isso, cara. De você citar em um livro, jornal ou qualquer outro tipo de meio de comunicação, para mim um canal de YouTube ou mesmo um canal de stream na Twitch. Isso tudo é um meio de comunicação novo, né? Pelo menos isso foi bem future-proof assim, da legislação, mas é qualquer meio de comunicação, para você fazer com meio de crítica ou polêmica. Para mim, isso é um belo exemplo exatamente disso. Ó, você pegou um trecho de um podcast inteiro, que, sei lá, dura o quê? 10 minutos no máximo, de um vídeo original de 1 hora e meia. Pegou esse trecho e dentro desse trecho você fez o quê? Você fez uma crítica dentro daquilo. Você trouxe o seu arcabouço de conhecimento, você trouxe o seu arcabouço de estudo e você levantou uma crítica àquilo que você poderia ter feito por escrito, você poderia ter feito, às vezes até sem o vídeo, mas eu acho que como geralmente isso é uma resposta, faz muito mais sentido você ter o vídeo ali do que não, né? E você poderia até ter preparado isso de alguma forma por roteiro e feito separado e tudo mais, que é muito do que o Normose faz, inclusive, né? Inclusive com essa questão do Red Pill, ele fez isso bastante. Ele fez um roteiro em que ele critica tudo isso e tudo mais. E ali, ó, não tem discussão nenhuma. Né? Não tem nem como discutir aquilo. Porque é completamente transformativo, é um negócio completamente de crítica e polêmica. Não tem como fugir. Vamos falar do ao vivo, né? De um caso ao vivo. Tipo, pô, peguei aquele trecho, um corte que eles disponibilizaram, e fiz uma crítica em cima, ao vivo, pro pessoal lá na Twitch. Beleza. Eu vejo que se você pegou um trecho, independente de quem disponibilizou, tá? Você tá entrando nessa exceção, realmente. E nesse caso, exceção no sentido literal, não no jurídico, tá? Nessa exceção dos direitos autorais. Tipo, cara, você pode usar um trecho para crítica. Não dá para dizer que é um trecho substancial, porque pô, são 10 minutos de um vídeo de 1 hora e meia. E você foi lá e fez uma crítica em cima daquilo. Essa crítica, em geral, vai durar mais ou menos por aí também. Então, cara, na minha visão, existe uma defesa aí sim, tá? Para você fazer em cima disso. Para você dizer, cara, é crítica, é polêmica, não tem como. Agora, eu acho que a gente tem que entrar na questão maior de todas essas, né? Eu acho que a gente conseguiu entender mais ou menos assim como as leis são diferentes, né, de um país para o outro.
nos Estados Unidos e Brasil, como funciona essa questão de copyright, do que pode usar, o que não pode, se você usar um trecho dá problema, se usar um vídeo inteiro também dá. Mas eu acho que a maior questão que a gente pode levantar aqui, e eu queria a sua opinião nisso, que eu acho muito importante no advogado, afinal de contas, é, beleza, pode fazer, né? Pode fazer, todo mundo pode fazer se quiser. Mas será que deve? Sabe, tipo, será que só porque eu posso, será que eu devo fazer? Sabe, tipo, o que isso tá agregando para as pessoas que me acompanham? O que isso agrega no meu canal? O que isso é, isso não vai, será que isso não vai me dar mais uma dor de cabeça do que eu precisava? Porque quando a gente fala de um vídeo de ensaio, que nem o H-Bomber Guy faz, como o Legal Eagle faz, como a Lindsey Sterling fazia, como o Ara Thiago faz, eu só conheço o Ara Thiago no Brasil e o Normose, tipo, eu não sei se tem outros que fazem, mas quando eles fazem esses tipos de vídeos, eles fazem teoricamente uma pesquisa antes, escrevem um roteiro, editam, sobem, tal, colocam teoricamente colocam as referências ali na descrição para mostrar de onde veio as coisas. Que não foi da cabeça deles, que eles estão usando muitas referências ali para poderem se embasar, né? Para cortes de vídeos que fazemos na Twitch, assim, ao vivo, no calor do momento, que muitas vezes, diversas vezes já aconteceu de ter esse ruído de informação, de falarem bosta. E daí a pessoa sobe o corte, que fala, daí a pessoa. Engraçado que eu acho que até estranho, porque ela teve o trabalho de fazer o corte. Ela, não, tá certo, é isso mesmo. Daí sobe o corte, falando bosta. Daí dá uma repercussão horrível. Daí ela tira o corte. E segue o ritmo de novo, né? Volta tudo de novo, o processo, né? Então, eu acho que a questão é, tipo, só porque você pode, será que você deve fazer? Sabe? Eu tenho me questionado muito disso. Ainda mais depois de ter visto o vídeo do H-Bomber Guy e do Legal Eagle falando sobre essa questão de plágio e sobre questão de react. Né? O Legal Eagle ainda usou um exemplo de um cara que não tem nada, nunca vi ninguém no Brasil fazendo isso. Mas é um streamer muito famoso nos Estados Unidos. Ele acho que ele era jogador de Overwatch. Um bosta, cara. O maluco é um bosta. E tipo, ele literalmente fazia os lives dele assim, deixava o vídeo rodando por horas de outros canais que fizeram todo o trabalho que teoricamente ele deveria fazer para trazer conteúdo pro público dele, mas não fez. Sem falar nada. Em momentos até ele saía do quarto pra ir no banheiro e deixava o vídeo rodando. Né? Ah, mas qual que é o problema disso? Cara, eu vejo um problema disso de uma pessoa que tá usando o trabalho de outra e para benefício próprio, além de ela não valorizar o trabalho que aquela pessoa teve. Porque as pessoas não conseguem ver o trabalho que aquela pessoa teve de criar todo aquele conteúdo, pesquisar e tudo mais. E como essas pessoas costumam ver criadores pequenos como se eles valessem menos que outros criadores, porque como se eles pudessem simplesmente pegar aquele conteúdo, rodar e fazer o que eles quiserem, porque como eles são pequenos não importa, sabe? Então, não tô falando que isso acontece com a gente aqui no Brasil, com os criadores, inclusive com os que estão na thumb desse vídeo. Eu não tô falando que eles fazem isso. É uma coisa que eu tenho me questionado, assim, me perguntado, sabe? Então, assim, o que você acha sobre isso, querido advogado Miguel Mendes? É aquele negócio, né, cara? O direito não entra em questões morais, mas eu entro. Esse exemplo do SQC, né, que o Legal Eagle usa, né, que é a base de todo o vídeo dele, que inclusive tem uma decisão que ele cita, não só nesse vídeo, mas que ele cita em praticamente todos os vídeos na parte da descrição, né, que é de Rosenzada contra Klein, né? Que é aquele outro podcast Exatamente, do H3 Podcast, né? E tem inclusive um trecho da decisão que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a própria juíza, quando ela vai decidir, ela diferencia os tipos de react, né? Você pode ter um react que é uma viewing party, basicamente, né? Que é todo mundo sentado num sofá, assistindo um negócio, passando direto, e com muito pouca reação de fato, né? Com muito pouco comentário, quase nada. E um react que é realmente trechos com a pessoa reagindo, que inclusive, no meu entendimento, foi assim que nasceu com aqueles vídeos que tentaram, inclusive, fazer uma patente, né? Que
Que eram vídeos tipo, pô, sua avó reage a Slipknot, coisas afins, né? Ah, nossa, lembro de... Nossa, cara, você destravou a memória agora, porque aquele canal do Rapaz. Kids React Kids era um canal do React, Kids React que tinha vários subsegmentos. Era o Kids React, os seus avós reagem, o trabalhador reage a não sei o quê. E vários canais durante um tempo no YouTube pegaram esse modelo e seguiram fazendo coisas assim. Tipo, o engenheiro. Não, tem um muito bom. Sushi Man reage a sushis da cultura pop. Daí mostra o Kowalski lá fazendo sushi, ele fala, pra mim, impossível. Daí até que viralizou de novo aí nesses dias na internet. Mas, nossa, aconteceu muito isso, eles tentaram patentear isso, verdade, cara. Nossa, você desenterrou essa porra. Deu um auê gigantesco. Eu não lembro agora se eles conseguiram a patente mais cheia de asterisco, porque, por exemplo, quando você vai fazer uma patente, você tem que mostrar coisas que você já sabe que existem, né? Ou se simplesmente não conseguiram a patente porque, cara, tem umas regras ali que eu, sinceramente, acho que eles não tinham como conseguir. Mas, de toda forma, né, eu acho que o que a gente tem hoje em React é um pouco como essas duas coisas chegando num ponto comum, especialmente por causa do streaming, tá? Porque quando você faz o que eles faziam com Kids React, com Grammar React, não sei o quê, que é o que muitas vezes acontece que é o que com os vídeos do Legal Eagle, que é com vídeos de coisas tipo, acho que Bon Appetit, coisas assim, que também fazem coisas assim. Nesses casos, fica muito mais simples de você entender que há ali uma crítica, ali uma polêmica e tal, o trecho utilizado não é substancial, etc. Beleza. Quando você está fazendo isso ao vivo, fica muito mais difícil, que é o caso tanto do QXC, né, que, pô, maluco ganhou uma grana gigantesca para ir para a concorrência e tudo mais, né, e não só ele, tem um outro caso recente que também estourou, especialmente porque deu problema na vida real, né, digamos assim, para além da internet, que foi a da Sniper Wolf, né. Eu sei vagamente desse caso. Consegue dar uma refrescada na nossa mente? Tranquilo, o que acontece. A Sniper Wolf, na verdade, ela começa como um streamer de... Streamer em 2000 e pouquinho é um pouco complicado, mas ela começa fazendo aqueles vídeos de montagem de COD, né? Ela começa naquilo, aí passa a ser streamer e tal, e aí recentemente, né, eu não sei exatamente quanto tempo, ela começou a fazer vídeo react. Só que ela faz vídeo react no mesmo estilo do QXC e tal, que é tipo, cara, é o react sem react, né? É o reagir sem reação. Ou seja, No máximo... eu vou botar um filme aqui e só vou ligar minha live e Exatamente. ficar tipo, comendo pipoca olhando pra tela. Cara, é essencialmente isso. Ela até faz caras e bocas e tal, umas reações, tipo, dá um grito, pá, só que é exatamente, de novo, o que o Devin Stone faz lá no Legal Eagle. Ele fala, cara, isso não é um comentário, você não está reagindo, você não está adicionando nada ali. Quando você não acrescenta nada ali, você está gerando um problema. Só que é aquilo, geralmente ela faz isso o quê? Pô, vídeo TikTok, que ninguém vai correr atrás. Ela, pelo menos, não cometeu o mesmo erro do QXC, que foi pegar um criador que se importa com as coisas que ele cria, né? Inclusive, falando do TikTok, uma amiga minha mandou um vídeo esses dias de lá e tal, eu assisti, eu fiquei, cara, uma coisa que acontece muito no TikTok é ter o vídeo de um lado com um bagulho absolutamente nada a ver do outro, né? A gente zoa muito a questão do Subway Surfers rolando e tal. Só que tem um outro tipo de vídeo nessas plataformas, Quai, TikTok, o que seja, até Reels e tudo mais, que ao invés da pessoa roubar dois vídeos, um de Subway Surfers e outro do que ela tá colocando ali e jogar a legenda, a pessoa coloca um vídeo dela reagindo, fazendo caras e bocas, que é exatamente o que essa menina fazia. E aí o que acontece? Ela foi criticada por isso. Um outro criador, o Jax Films, se não me engano, ou Jax Films, algo assim, né? Jax Films, ele criou um canal que era só ele reagindo às reações dela. E ela ficou extremamente puta com isso. Por razões óbvias. Ele estava roubando o conteúdo dela. Declaradamente. Da mesma forma como ela fazia com todos os outros. Só que ao invés de resolver isso de uma forma que pessoas normais resolvem, processando, chamando na chincha, algo assim, ela resolveu Ah, lembrei. ir até a casa dele
postar uma foto e o endereço para todas as milhões de pessoas que seguiam ela. Ele fez doxing com ele. Lembrei desse caso. Então, assim, pô, não foi a decisão mais inteligente que a pessoa já tomou, né? Deu uma repercussão do caramba, todo mundo caiu em cima, inclusive do YouTube, porque o YouTube deu a grande resposta. Pô, aconteceu fora da plataforma, podemos fazer nada. Só que aí, eventualmente, eles fizeram, tiraram a monetização dela e tudo mais. E aí depois foram descobrir que os vídeos dela jogando código não eram dela, alguém jogava por ela e tudo mais. Isso aí é toda uma Pô, treta. melhor ainda. É legal que você puxa uma coisa, vai vindo todo Não, emaranhado, né? Juntos. É sempre, cara, é sempre uma galera pilantra, né? Inacreditável, bicho, viu? Tem o velho ditado que a gente adora, que é passarinho come pedra, sabe o que tem, né, cara? Pô, você vai entrar numa treta dessa, tendo todo um histórico de problema, alguém vai descobrir, cara. A verdade é essa, alguém vai descobrir. Ah, sempre descobre, sempre descobre. Tipo, não dá pra ficar enterrado durante muito tempo, não. Mas, pô, eu lembrei desse caso dela agora. Tipo, eu tinha esquecido que ela tinha feito doxing, literalmente indo na casa do cara, tirando foto do endereço e mandando pros seguidores, tipo, atacarem ele. Eu já sofri doxing na internet já. Eu sei como é que foi, mas ninguém vai vir aqui na minha casa, né? Ninguém tem coragem. Mas. Mas foi tenso também, cara. Foi foda, tipo assim, quando alguém expõe o seu endereço assim, ela não tá fazendo isso pra, tipo. Ela tá fazendo isso pra te intimidar. Pra, tipo. E se alguém fizer alguma coisa, ela fala, mas eu não sabia, eu não tenho controle das pessoas que me acompanham. Eu sabia que ele ia fazer. Que ele ia fazer isso. Disse o dono da seita. Mas é O foda. colega do Don Quixote, né? O Sancho Panza. Mas enfim. Enfim. Cara, eu acho que. Bom, eu sempre gosto de fazer nessas lives, sempre gosto de deixar um tempo pra responder perguntas do chat. Então, se o chat tiver alguma pergunta que ficou com dúvida, né, gostaria de fazer, vou deixar um tempo pra vocês fazerem, pra gente poder tirar as dúvidas aqui, né? Mas eu acho que. Acho que ficou bem claro na questão do React. Se possível, peçam permissão pros criadores que vocês querem fazer React. E deem os créditos, né? Importante dar os créditos. Se você for subir o corte, coloca lá o link do canal, seja lá quem for. Não importa se for gringo. Se você for subir o corte de algum canal, até que se for gringo, coloca o link do canal, fala para as pessoas seguirem. É o mínimo, sabe? Tipo, beleza, eu não vou parar de fazer react, porque até parando pra pensar, todo o conceito da Twitch, ele é meio nebuloso, né? Porque uma empresa deixar você jogar, por exemplo, o jogo dela do começo ao fim numa live é até estranho não todas as empresas deixarem isso acontecer, sabe? Porque teoricamente você tá spoilando o jogo inteiro deles e o público. Será que o público todo compra? Não compra. Tanto que Existem a dois Atlus não problemas tinha aí. deixado. A Atlus tinha essa questão, mas isso aí é porque a Atlus ela tem um pensamento muito japonês nesse caso, porque, inclusive, no Japão teve um problema muito grande, que era um let's player, né? Ele não era nem streamer necessariamente, mas era um let's player, que ele fazia uns let's plays no Nico Nico de visual novels. E aí, Ah, o da eu acho Steins que Gates? eu acho que o que deu mais problema foi o Steins Gate, mas aí, pô, aí eu fico com muita dificuldade de dizer que aquilo dali era uma licença de uso que ele tinha para fazer aquilo, porque é o seguinte, pô, você tá usando de uma maneira substancial, né, cara? Visual Novel não tem uma diferença de gameplay se for eu ou você, a gente vai estar clicando os botões, né? A gente pode chegar até a finais diferentes, geralmente, mas a gente vai estar essencialmente clicando as opções que estão sendo dadas ali. Então, mais do que qualquer outro tipo de jogo, e para mim Visual Novel é jogo, e quem não gostar, problema seu. Então, pô, você postar aqueles let's plays ali, você realmente está removendo da empresa todo um mercado, né? Porque realmente, aí a pessoa vai estar vivendo de maneira vicária aquele let's play. O que não é necessariamente verdade para algum outro jogo. Tipo, pô, vou pegar e jogar. Assim, esports, muito simples, realmente não tem nenhuma questão. Vou pegar e fazer uma stream de Dota, alguém vai continuar jogando Dota, porque ou a pessoa joga ou a pessoa não joga, e o stream que o cara vai fazer vai ser indiferente, questão é isso. Mas aí, pô, vamos dizer, pô, peguei para jogar Warhammer 40k. Né? Aí, pô, tô lá, montei a cidade, fiz tudo, pô, venci o jogo.
eu acho que a forma como eu jogo seria muito diferente da forma que alguma outra pessoa jogaria. Alguém que gosta de RTS, por exemplo. Alguém que nem gosta e resolveu pegar porque achou o setting maneiro. Entendeu? Mas, por exemplo, pegar um The Last of Us, que é um jogo focado em narrativa. Não importa como você joga, as pessoas estão jogando pela narrativa do jogo, não só pelo gameplay. Você não estaria também estragando a experiência, entregando o que aquele jogo tinha de interessante para as pessoas comprarem e jogar ele? Porque eu acho que o argumento é muito parecido, sabe? Tipo, eu sei que o Japão vai fazer coisa do Japão, país muito diferente do nosso aqui no Brasil e nos Estados Unidos, Ocidente no geral. Mas no final das contas, a visual novel é vendida como um jogo. E teoricamente, o que eles fizeram para processar esse Let's Player, né? Poderia ser usado de argumento para qualquer jogo que ele jogasse, não só para visual novel. Então, assim, eu acho meio complexo, sabe? Como tudo, na justiça. Não, e é de fato complexo. O exemplo do Last of Us é até bastante bom, porque assim, eu acho que, no fim das contas, a arte do videogame é extremamente imersiva, né? É muito difícil você viver vicariamente um jogo, né, que alguma outra pessoa está jogando. Você pode gostar de assistir aquilo, você pode achar divertido. E aqui no Brasil a gente tem muito disso por causa do nosso histórico, né, de locadora. Tipo, tu na locadora pagava R$2, ficava uma hora jogando, aí juntava uma galera, pá, né, ou até de flipper e tudo mais. Você via muito mais jogar do que talvez jogasse às vezes, né? Então, pra gente, pelo menos, tem essa cultura do assistir jogar. O que não é necessariamente verdade de maneira geral. Mas, e é aí que eu vejo, pô, eu acho que não é muito comum para algum jogo que não seja só narrativa, que é o caso de uma visual novel, por exemplo, ou de uma audio novel, né? Você viver aquilo de forma vicária. Eu acho que é muito diferente você estar lá fazendo as coisas acontecerem no Last of Us do que é você estar lá fazendo as coisas acontecerem numa visual novel. Até porque, querendo ou não, realmente, pô, se você pega e sobe todas as cutscenes de The Last of Us no YouTube, você com certeza vai receber uma cartinha, tá? Da Naughty Dog, da Sony, de todo mundo. Mais de uma cartinha, inclusive. Subiu o vídeo The Last of Us 2 filme completo. É E tipo subi lá isso. no YouTube. Porque tem, sabe? Se você for procurar, você tem tipo God of War filme completo. Daí tem lá 20 horas de CG. CG, exatamente. Então, assim, eu acho que a parte entre essas cutscenes de gameplay, de fato, ainda é importante. Porque o jogo não é só história, entendeu? E assim, e aí também tem muita experiência da pessoa, porque, por exemplo, pô, eu leio muito, então eu gosto muito de crítica de livro, né? E, cara, a verdade geralmente a crítica vai ter spoiler da história ali no meio. E até uma coisa que o Yuri lá do Livrada fala, tipo, cara, se o seu livro perde o sentido por causa de um spoiler, talvez esse livro não seja tão bom assim, né? Então, pô, eu trago isso muito pra minha vida. Tipo, cara, spoiler, né, não pode ser a experiência inteira, né? Então, pô, a pessoa assistiu The Last of Us e, e ela tinha que lhe falar que tá satisfeita, talvez ela nem quisesse jogar pra começo de conversa, entendeu? São vários pontos para se considerar. Bom, então eu acho que a lição que fica é não façam react, parem de fazer live, não joguem videogame também. Vamos fazer uma coisa de útil da vida de vocês. Acho que essa é a grande lição que fica desse vídeo, né? Muita dor de cabeça para pouco retorno. Ou não, façam o que vocês quiserem, vocês são adultos. Não Olha, eu te faz o que bem garanto que entender. tem uma pessoa que vai enriquecer se vocês fizerem react. É o advogado. Aí, viu? Fica a dica, quer dar dinheiro pro seu advogado? Continua fazendo react. Aí. E é por isso que eu parei, porque eu já estou cansado de ter que lidar com advogados. Fizeram uma pergunta aqui, tem um tempinho já, o camarada Yuri, ele fez uma Uhum. pergunta sobre jornalista tem algum aval para abordar vídeo, etc. Boa, Cara, eu ia pegar as perguntas. Né? a primeira parte do artigo 46 já fala da reprodução na imprensa diária ou periódica de notícias, artigo informativo, etc. Então, assim, geralmente,
o jornalista, etc., que vai pegar aquilo ali e usar de alguma forma, pegando de outra fonte, né, sem ser ele gerando aquilo, por exemplo, ele vai ter algum aval que vai ser ou a questão da citação ou a questão de reproduzir na imprensa diária, tá? Sendo sempre mencionado quem criou aquele conteúdo, tá? Então é muito difícil você apontar que um jornalista está roubando conteúdo se ele fizer a citação correta, né? Mesmo que ele faça alguma modificação do tipo, limpei o vídeo. Alguém filmou, mas eu limpei. Alguém filmou, mas, porra, eu botei legenda. Alguém filmou, mas eu fiz não sei o quê. Tranquilo. Mas quem filmou tem que estar citado também, sacou? Aquilo chegou para você de alguma forma que não foi você indo lá e fazendo, então você precisa dizer de onde saiu. Via de regra, se você for usar qualquer conteúdo que seja, cite. Diga de onde veio e etc. Isso vai diminuir os seus problemas. Vai resolver 100%? Não. Pode ser que você esteja usando um vídeo inteiro e aí você pode ter problema. Mas se você cita as coisas, você diminui muito os problemas que você vai ter. Cai naquilo que a gente falou, né? Tipo, o que vai ser considerado pelo juiz assim como um uso ok daquele material, como crítica, como paródia, como seja lá o que for que você vai fazer com aquele material, né? É que nem pegar um vídeo de 5 minutos de um corte de um podcast e fazer um comentário de mais meia hora em cima desse vídeo. Você fez um trabalho transformador em cima dele? No final das contas, não importa o que o Miguel ou eu fale. Quem vai decidir se foi ou não foi vai ser o juiz na hora se for tomar um processo. Então é ele que vai falar que não, na verdade não, porque você não pediu autorização, você não pode fazer isso e tal. Porque eu não posso pegar um vídeo da Globo, que seja lá qual for, pegar lá 5 minutinhos, fazer um comentário e postar, sem que eles queiram me dar uma currada na civil. Falando que eu tô me apropriando do material que não é meu e tudo mais, né? Então, assim, é um risco que todo mundo que faz react tem que estar disposto a correr, e eu acho que, assim, essa é a realidade, né? Se a gente quer fazer react, a gente tem que estar disposto a correr esse risco e não adianta chorar, porque essa é a realidade da justiça. Tipo, se acontecer, mais fácil pedir desculpas às vezes do que pedir permissão, talvez, em algumas situações, né? Se você tiver muito dinheiro sobrando, é mais fácil. Pois é. Não é o meu caso, então vocês não vão me ver fazendo isso. Que nem eu fico muito doido, eu fico muito louco porque, tipo assim, o Load fazendo live, tipo, do One Piece, sabe? Com os episódios do One Piece. Não importa se o episódio tá pequenininho aqui na tela e ele comentando em cima, cara. Eu não sei como não caiu, tipo, num negócio de copyright ainda. É inacreditável. Parabéns aí por burlar o Cara, sistema. ou é permissão ou é cara e coragem. São as duas opções que tem. É Acho que é permissão ou cara cara e e coragem. coragem. Certeza que é cara e coragem. Certeza. Bom, mas acho que é isso então, para nossa discussão hoje sobre se React é roubo. Então a gente sai aqui do programa de hoje podendo confirmar que sim, React é roubo e os bons ladrões não são pegos. Essa é a realidade. Se você é um mau ladrão e está sendo pego aí para fazer React, é porque você é ruim. Agora, se você for uma pessoa mais inteligente, você continua fazendo e não foi pego ainda. Então, assim, é isso que eu estou recebendo aqui orientações do meu advogado para não falar mais. Que corta. Não, tranquilo, não. Assim, cara, tipo, vai depender muito. Vai depender muito de como você vai usar aquele conteúdo. Mas acho que no final das contas vai de você parar e pensar, será que vale a pena fazer isso mesmo? E eu realmente eu tô assim, numa vibe que eu tô só esperando acontecer uma grande merda. Eu acho que logo logo a gente vai chegar num ponto que vai acontecer uma merda muito grande e que vai respingar em todo mundo que tipo cria conteúdo na internet de novo, como foi no YouTube um tempo atrás e provavelmente vai ser de novo em breve, né? Cara, olha, vou te falar, eu acho que talvez aconteça por causa de casos como o do XQC, da Sniper Wolf, mas eu acho que talvez não respingue tanto aqui no Brasil. Porque o que acontece? O maior canal de React do Brasil é o Casimiro, isso é indiscutível e tal. E ele já mudou a forma que ele faz. Ele já faz as coisas com permissão. Ele não entra de maluco pegando vídeo e tal, né? Eu acho que... E assim, ele fala disso, tá? Ele não deixou ninguém querendo adivinhar e tal. Não, ele fala disso várias e várias vezes. Tipo,
O pessoal vira e fala, pô, a gente não vai assistir tal coisa. Eu falo, cara, eu não tenho permissão para assistir. Entendeu? Então, assim, ele pelo menos passa essa mensagem. Então, eu acho que muita gente que vai entrar, né, para fazer loucura, vai ter essa ideia. E eu acho que vai ser muito difícil chegar gente muito grande fazendo a moda, sabe? Pode acontecer, né? Pode eventualmente acontecer, mas Não eu acho que duvide vai da ser burrice das pessoas. Se tem uma a coisa que vontade um de fazer merda é muito grande. recurso inesgotável do ser humano é a vontade de fazer merda. Então, assim, não duvide. Não, assim, realmente é sempre uma possibilidade forte, mas eu acho que mesmo o Luigi e tal, as coisas que o Luigi usa, de, tipo, trechos, ao invés dele usar um podcast completo e tudo mais, são formas de se proteger disso também, né? Então eu acho muito difícil ter, tipo, um apocalipse dos reacts. Eu acho que, assim, como todo outro tipo de conteúdo que eventualmente perde o espaço, né? Eventualmente vai acabar perdendo espaço, vai aparecer a outra grande novidade e tudo mais. Mas nada veio para ficar, né? Mas ainda acho muito difícil aqui acontecer um apocalipse desse tipo. Talvez lá fora aconteça. Porque tem uma galera que perde a linha legal. Assim. O Andy já citou alguns deles, como por exemplo, uma pessoa fazer doxing com outra e a outra simplesmente reproduzir o conteúdo sem permissão e completo no canal dela sem nenhum comentário. Bom, eu acho que é isso. Então acho que o que fica mesmo assim que o modelo de conteúdo provavelmente vai saturar e talvez não dê tempo nem de rolar uma grande merda pra regularem, fazer alguma tipo de regulamentação em cima dele, né? Talvez só o conteúdo sature e as pessoas vão pra próxima coisa, né? Então, vamos ver. Vamos ver. Onde as pessoas podem te encontrar, camarada? Você não quer que ninguém te encontre, é só nesse vídeo. Eu me escondo, né? Não, eu tenho um Twitter, né? Que é onde eu basicamente passo a maior parte do meu tempo livre reclamando das coisas, que é o @MiguelLivros, né? Eu também tenho um blog, falando em formas mortas de estar na internet, né? Eu tenho um blog, só que esse blog eu basicamente uso ele para comentar leituras que eu faço, né? De novo aí, a ideia da crítica e da citação, não é mesmo? Sim, eu tenho na verdade 3 gatos aqui, só um apareceu na transmissão, eu acho, fazendo besteira lá atrás, para variar. Mas se você gosta de literatura e às vezes quer encontrar um livro, tem algumas coisas já postadas lá. Se você gosta de ver alguém reclamar e de vez em quando falar de alguma coisa útil, tem o @MiguelLivros lá no Twitter. Dúvidas jurídicas, procure um advogado. E é isso, pessoal. Evitem de ser preso. Faz muito bem não ser preso, tá? Evitem tomar processos. É muito, mesmo você estando certo, é muito desgastante em todo o processo em si, né? Eu vou deixar as redes do camarada na descrição do vídeo. O vídeo vai pro YouTube depois.